Ei, Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, né? Coisa boa, né, Sol? Na realidade é domingo, não é domingo. Mas hoje eu já tô adiantando aqui. É que a gente já emenda tudo, né? Já faz. Nossa, hoje eu recebi tanta mensagem de Feliz Páscoa, gente. Obrigado pelo carinho de vocês aqui no WhatsApp. Por nós, a gente fica muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Feriadão e a gente ao vivo aqui, Graças né, Luquinha? É bom demais nessa sexta-feira santa. Mas antes de começar o programa, bora alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Às vezes se fala assim, nossa, aquela pessoa tem tanta sorte, né? Não é uma questão de sorte, é uma questão de fé. Quando se acredita realmente que Deus está trabalhando por você, não há nada no mundo que possa impedir de você ter aquele seu desejo realizado. Não é sorte, é fé. Esse é o nosso toque de hoje. Ô, Zóio Verde, o que tem no programa? Só o Papa Francisco lava os pés de 12 presidiários, incluindo o brasileiro, e prefeito de Mauá tem mandato cassado pela Câmara Municipal. Converse com a gente e fique à vontade para participar do programa. E eu lembro você que hoje tem um sorteio no Face do kit delicioso da Chocolândia para você aproveitar muito nessa Páscoa. Então você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a foto e já participa, viu? Ainda dá tempo. Também no Instagram tem um kit Ortovip para você sorrir com muita saúde. Também você só vai curtir a postagem e marcar 2 amigos para participar. E para você que vai casar em junho ou julho, que tá um dia incrível de noiva no Paris Brasil, também você só vai curtir e comentar o post que tá no nosso Face. Olha que incrível, para você que é super fã da Paula Toller e também do Paulo Ricardo, que assistiu o show desses 2 feras juntos e também junto com a gente do Falando Nisso, tem um convite tão especial para você. Oi, Sol, oi, Lucas. Quero convidar vocês para o meu show, que vai ser no dia 27 de abril, com todos os sucessos da minha carreira, todo mundo cantando junto, uma maravilha. E olha, presta atenção, hein? Os espectadores do programa Falando Nisso vão conseguir ingressos VIP Premium. Vai lá, se inscreve e você consegue. Espero lá. Pertinho deles, viu? Bem pertinho. Dá até pra sentir o cheiro do perfume dela, gente. Então você não pode participar com a gente. É só você ligar ao vivo no programa. A gente pega todos os nomes e faz um sorteio e entra em contato. A gente vai sortear 2 pares de ingressos pro show na área VIP então, tá? Bora conversar bastante, abrir o coração, entender um pouquinho o que passa aqui. Dia de Papo Cabeça. Deixa eu mandar um beijo antes para Cruzília, Minas Gerais. Lu, cadê você? Meu querido amigo beijo, Lu, a dona Dete que está assistindo também, um beijo no coração de vocês e um beijo para todo mundo. Eu falei, Lu, tá sim de gente dando aqui Feliz Páscoa, um beijo para vocês também. Me diz o seguinte, Santo Severino, já aconteceu alguma vez de você falar, eu vou fazer alguma coisa, aí vem aquele, não faz... A gente não sabe se é uma voz, se é uma sensação. Já aconteceu? É um sinalzinho de alerta, né? É um sinalzinho vermelho. Que começa a incomodar a gente, seja relacionado a alguma situação ou alguma pessoa também, algo alertando mesmo você. Pois é, isso se chama intuição, o que muitas pessoas falam que é o 6º sentido. Afinal de contas, o que é a intuição? Como você sabe se a intuição é do bem ou se a intuição é do mal? Ele está aqui para nos orientar, saiu de Pindamonhangaba, escritor e palestrante, Sérgio Antônio Meneghetti. Sérgio, muito prazer, Sérgio, muito obrigada em conhecê-lo. Obrigada, viu? Por estar aqui para a gente. Obrigado, viu, querido? Fica à vontade. Sérgio, que é autor de vários livros, aliás, ele é pesquisado aí por intuição. Tem até participação de Barack Obama. Olha aqui, eu vou mostrar o livro do Sérgio. Do livro? Sim, de um e-mail, né, Sérgio? E-mail. Que foi enviado. Aliás, quando a gente fala em intuição, é uma coisa que eu não sabia, só para vocês terem noção do tamanho que pode chegar a nossa intuição. O Sérgio estava comentando lá no camarim com a gente que um dos maiores nomes da história hoje mundial construiu uma grande empresa através da intuição. Quem Sim. foi esse homem, Sérgio? Steve Jobs. Steve Jobs. Era um cara que não era graduado assim, né? Como a maioria, mas era uma pessoa altamente intuitiva, assim como outros grandes da história, como Tesla, Einstein, Newton e outras pessoas também que movimentam o mundo. Quer dizer, a intuição é uma coisa científica, Sim. não é uma coisa esotérica. Não, a intuição é um fenômeno científico, né? Não está nada ligado à religiosidade, a esoterismo, ou qualquer outras coisas. É uma capacidade psíquica do ser humano
que desfruta nos dias de hoje. Olha só, Luquinha, chegando bastante pergunta aqui por WhatsApp, pelo seu também, né? Tem sim, Sol. E sabe o que eu acho interessante também? As perguntas são bem diferentes e puxam todas para esse assunto de intuição, né? Olha que interessante, essa linda aqui de Caraguatatuba, vou conseguir. E ela fala assim, né? Que ela não gravou o vídeo porque ela tem um pouquinho de vergonha, mas o que acontece com ela? Muitas vezes ela percebe e sente coisas que acontecem com outras pessoas. Então já aconteceu com ela coisas com pessoas de longe e ela sentiu onde estavam. Então ela fala assim, que não é algo com ela, mas com outros. A intuição ela pode servir para outros também? Sim, a intuição ela trabalha com a expansão da nossa consciência, né? Então a pessoa pode perceber algo que está acontecendo distante e passar a receber a informação e passar ela para frente ou não, né? Então, isto é possível. Entendi. Bom, tá cheio de pergunta aqui falando de intuição de mãe nunca falha, nunca mesmo. Essa nunca falha. Agora, Luquinha, nós vamos sair um pouquinho aqui do nosso estúdio, do Falando Nisso. Mais uma vez, a nossa linda repórter, a Nath Oliveira, está ao vivo do centro de São José dos Campos. Eu tô vendo aqui pelo monitor uma paisagem tão linda, Nath. Onde você tá? Boa tarde, minha linda. Pois é, Sol. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando aí Falando Nisso. Hoje eu tô ao vivo aqui no Banhado, em São José dos Campos. E já sabe, né? Feriado, aquele clima de descanso, o pessoal vem passear, tirar uma fotinha por aqui. E eu tô com uma mãe, viu, Sol, que é super intuitiva. Deixa eu sentar aqui para falar com ela, que é a dona Jana. Ela estava me contando antes da gente entrar no ar sobre a intuição que ela tem com os filhos dela, né, dona Jana? Sim, com certeza. E sempre que eu tenho intuições, realmente acontecem. São reais e dão certo. Você tem aquela intuição assim, a filha começa a namorar, aí você fala, esse cara não presta, minha filha. Também. Várias situações de amizades, que eu sempre falo também, né, que às vezes você vê, você olhando para a pessoa, você já sabe que a amizade já não é legal. E sempre acaba acontecendo mesmo. Depois que eles têm aquela amizade, passa um tempo, realmente eles veem que eu falei a verdade. Várias intuições que eu já tive realmente aconteceram e estão acontecendo até hoje. Legal, inclusive esse casal aqui, você estava comentando que é um casal novo, né? Tá aprovado, a intuição é boa? A intuição, por enquanto, é boa. Tem 100% de chance de dar certo. A intuição até agora deu certo, tá boa. Legal. Sol, é com você aí. Existe alguma explicação para essa intuição de mãe? Pois é, Nath. Linda, Nath. Obrigada. Vamos saber com o Sérgio. Ele entende tudo sobre intuição. Por que a intuição de mãe é mais forte? Você estava falando que é cientificamente comprovado, Sim. né? É a questão do elo no útero. Por quê? O ser humano, todos já sabem, ele é composto, é feito de energia. E o ser humano em si, ela é uma energia consciente que comanda todo esse corpo. Então, principalmente mãe, ela tem um elo muito forte com os filhos. Então, é como se a consciência dela envolvesse esses entes queridos, né? Então, quando eu falo em intuição, o fenômeno começa a acontecer fora do tempo e do espaço. Ou seja, a pessoa está longe, o espaço perdeu sentido. A distância também acontece ao mesmo tempo, o tempo também perde sentido. Então, Entendi. é um fenômeno científico. Cientificamente comprovado. Então, nunca vá contra a intuição da sua mãe, viu? Agora, se você é uma pessoa ansiosa, né? Você fala assim, gente, como que eu estou entendendo aqui? Será que é a ansiedade da minha parte ou a intuição também? A gente já aprende a diferenciar, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E depois de muita pressão por todos os lados, os ministros do STF, aliás, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, voltou atrás e decidiu revogar a polêmica decisão que mandava tirar do ar a reportagem da revista Cruzoé, que citava o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Nosso repórter Pedro Souza está na redação do Falando Nisso com mais informações. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. O ministro Alexandre de Moraes havia considerado a reportagem da Cruzoé um exemplo típico de fake news. A reportagem é de Alex Guzmão. O recuo do ministro Alexandre de Moraes veio no final do dia.
a decisão de tirar do ar a reportagem da revista Cruzoé e do site O Antagonista havia sido criticada por outros ministros do Supremo, procuradores e pelo alto escalão do governo. Na decisão, Moraes alegou que quando a matéria foi publicada, a Procuradoria-Geral da República não confirmou o teor e nem mesmo a existência do documento citado na reportagem e que o Supremo só teve acesso ao material nesta quinta. O ministro repudiou o que chamou de infundadas alegações de que se pretende restringir a liberdade de expressão e o sagrado direito de crítica. Em nota conjunta, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais declararam que o recuo do ministro restabelece o princípio maior da liberdade de imprensa. A reportagem censurada relata que o presidente do Supremo foi citado por Marcelo Odebrecht em delação premiada como amigo do pai dele, quando Toffoli era advogado-geral da União. Bom, e o presidente do STF, que acabamos de ver aí, Dias Toffoli, ele liberou, viu, Luquinha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para dar entrevistas à Folha de São Paulo e a outros veículos que pediram autorização para falar com ele na prisão. Em setembro do ano passado, em plena campanha eleitoral, o ministro Luiz Fux suspendeu uma liminar concedida por Ricardo Lewandowski, que autorizava a Folha de São Paulo a entrevistar Lula na prisão, na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O pedido de suspensão de liminar foi feita pelo Partido Novo. Eu só não estou entendendo o porquê dessa liberação. Assim, eu, Solange, não entendo o que pode agregar na atual situação política do país um preso comum que está numa sala especial na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, sem foro privilegiado. Mas vamos ver o que vai dar isso daí. Talvez, né, eu esteja enganada. E o relator da reforma da Previdência, o deputado Marcelo Freitas, do PSL, vai passar o feriado modificando o documento que apresentou na Câmara. Pedro, conta pra gente, é uma corrida para essa votação, né? Exatamente, Sol. Marcelo Freitas analisa alguns pedidos de líderes de partidos para fazer algumas alterações, o que permitiria votar o parecer já na próxima terça-feira. E quem traz mais informações direto de Brasília é o repórter Valteno de Oliveira. A sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, suspensa nesta quarta a pedido do relator, será retomada na próxima terça-feira com a votação do parecer que é favorável à admissibilidade da reforma da Previdência. Mas nem todos vão descansar no feriado prolongado da Páscoa. O relator Marcelo Freitas e o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, por exemplo, vão passar os próximos dias fazendo alterações no parecer. Mudanças exigidas pelo Centrão, grupo de pequenos e médios partidos, para fazer a reforma andar. Entre os pontos que mais preocupam a equipe econômica está a desconstitucionalização. A proposta do governo possibilita alterações em regras previdenciárias sem a necessidade de votar emendas constitucionais e sim por meio de leis complementares, que são mais fáceis de serem aprovadas porque dependem de um quórum mais baixo, mas parlamentares pressionam pela retirada de alguns desses dispositivos. Também gera discórdia o abono salarial. A reforma restringe o benefício para quem ganha até um salário mínimo com carteira assinada. Deputados querem manter como é hoje, o pagamento a trabalhadores com renda mensal de até 2 mínimos. Pelas contas da equipe econômica, isso impactaria em 150 bilhões de reais a economia prevista em 10 anos. Pois é, e você que acompanha Falando Nisso, sabe que a gente toda terça-feira, dia do seu direito, tem batido bastante nessa tecla sobre a Previdência. Então nós vamos dar passo a passo o que pode ser modificado com essa reforma, Luquinha. Sol, caos define nossas estradas aqui que cortam a região. Conversar com o Pedro, que tem muita gente realmente pegando estrada, muita gente quer aproveitar a praia e está complicando um pouco, né, Pedro? Exatamente, Lucas. A Tamoios está bem carregada no trecho de serra para quem desce sentido litoral norte. Para quem sobe sentido São José dos Campos, o tráfego é livre. Na Dutra, hoje pela manhã, teve muito trânsito no sentido Rio de Janeiro em todo o Vale do Paraíba, desde Jacareí até Taubaté. No momento, o tráfego é um pouquinho melhor, mas continua bastante carregado. No sentido São Paulo, o motorista faz boa viagem. Perfeito. O que não tem ajudado muito é o motorista, para quem desceu a serra e quer passar o feriado em Ilhabela, 2 horas de espera, a maré só não está subindo, a maré baixa, dificulta seco, né? Muito. Apenas 3 embarcações aí fazendo a travessia de balsa, então paciência debaixo de muito sol,
Por falar em sol, bora ver como que fica o tempo para esse final de semana. Eu já adianto também que é de muito sol. Nada de chuva, o pessoal vai aproveitar bastante. Inclusive em Campos do Jordão, a máxima é de 22 graus, sem previsão de chuva, muito sol agora à tarde. O mesmo em São José dos Campos, Aparecida, máxima de 29 e 30 é a máxima em Silveiras. Tempo também aí estável no litoral, máxima de 27 em Caraguatatuba e em Ilhabela. Destacar então o final de semana em litoral, em Ubatuba, final de semana, sábado e domingo, sol. A chuva talvez chegue para segunda-feira, com certeza, terça-feira, tanto que cai a máxima para 26 graus. E o prefeito de Mauá tem mandato de cassado aí, mandato cassado só pela Câmara Municipal, uma confusão, uma vergonha que a gente já comenta com vocês, mas hoje aqui no programa também a gente dá dicas de saúde para o nosso amigo pet, não amigo bicho. Papagaio que é agressivo e ataca as pessoas. Tem correção? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.